E aí moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui para fechar esse capítulo que fala de divisão celular e gametogênese. Hoje uma aula bem legal aí, né? Papo reto, principalmente com as meninas, para entender como que os óvulos são formados. E eu começo dizendo o seguinte, meninas, se vocês nunca engravidaram, significa que vocês nunca produziram um óvulo na vida. Ah, professor, mas eu ovulo todo mês. Vamos dar uma olhada nisso então. O que você ovula não é um óvulo, é uma outra célulazinha, o verdadeiro gameta feminino. A gente vai ver que hoje não é o óvulo. Por mais que a gente use o termo óvulo, na verdade o verdadeiro gameta feminino é uma célula chamada ovócito 2. Legal? Então o que vocês ovulam todo mês é o que nós chamamos de ovócito 2. Vamos dar uma conferida aqui então na ovogênese. Lembrando que eu posso chamar isso aqui também de oogênese ou ovulogênese. Tanto faz. Ovogênese, oogênese ou ovulogênese. É a formação de óvulos, certo? Nós temos então, vamos chamar de ovogênese, que é mais simples, é mais, né, uma palavrinha mais pequena aí para a gente utilizar. Ovogênese, então, nós começamos aqui com uma célula, vamos colocar ali 2 cromossomos. Um cromossomo azul, um cromossomo vermelho, uma célula diploide. Se você entender o que acontece com 2 cromossomos, você vai entender o que acontece com 46. Por que ela é diploide? Porque tem um par de cromossomos homólogos. Coloquei o azul para você entender, o cromossomo azul veio do pai, um cromossomo vermelho veio da mãe. Vamos supor que o cromossomo azul é o número 1, o cromossomo vermelho também é o número 1. Então, nós temos aqui um par de cromossomos homólogos. Começa tudo lá com células germinativas primordiais, ou células germinativas embrionárias, certo? Essas células são diploides. Diploides porque eu tenho par de cromossomos homólogos. Esse momento, o que vai acontecer? É um momento de mitoses. É o momento em que essas células germinativas elas sofrem mitoses, elas vão originar novas células, certo? E essas novas células, elas são chamadas de espermatogônia lá na espermatogênese, né? Aqui nós chamamos de ovogônias. Alguns exercícios podem chamar simplesmente de gônias. Gônia feminina, gônia masculina. Como a gente está falando da ovogênese, a gente usa o termo ovogônia. Essa ovogônia, galera, é uma célula diploide. Lógico, ela foi originada a partir de mitose. Mitose forma clones, forma células filhas geneticamente idênticas. Essas ovogônias, elas também sofrem mitoses. Novas mitoses, novas mitoses, novas mitoses. Importante dizer, olha só que interessante, meninas, esse processo, essa fase de crescimento, diferente do que acontece lá nos meninos, que acontece durante toda a vida, essa fase de crescimento nas meninas acontece na vida ainda intrauterina. Então, até o 3º mês de gestação, vocês estavam lá no útero materno, até o 3º mês de gestação, e vocês já estavam o quê? Produzindo suas ovogônias. Quer dizer, até o 3º mês vocês terão terminado toda a produção de todas as ovogônias. Professor, quantas ovogônias eu produzi? Mais ou menos, galera, só para vocês terem ideia, né? Vocês vão produzir em torno de 400 mil a mais ou menos uns 2 milhões de ovogônias. Nossa, professor, não é pouco, porque lá você falou que os meninos produziam lá 300, 400 milhões de espermatozoides e uma única ejaculação eles liberam tudo isso. Sim, é que os meninos priorizam o quê? A quantidade. As meninas vão priorizar aqui a qualidade, certo? Então essa é uma diferença importante. E aí, isso aqui ainda, gente, é no momento embrionário, tá? Lá no útero materno, até o 3º mês de gestação, vocês terão lá em torno de 400 mil ovogônias. E aí o processo é igual aqui, né? Temos lá a ovogônia que cresce, nós temos aqui uma fase de crescimento, né? A ovogônia que cresce, nós passamos a chamar de ovócito 1. O ovócito 1 é uma célula também diploide, mas observe que eu tinha 2 cromossomos simples e eu passo a ter o quê? 2 cromossomos duplicados. Então quer dizer que se eu tivesse aqui 46 cromossomos simples, eu teria agora 46 cromossomos duplicados. Legal? Esse momento aqui em que a célula cresceu, duplicou a quantidade de DNA, nós chamamos de fase de crescimento. E ainda, meninas, é um período que acontece na vida intrauterina, lá no útero materno, entre o 5º ao 7º mês de gestação, certo? E vocês já estavam produzindo o quê? Todos os seus ovócitos,
certo? Então veja, você ainda estava no útero, né? As meninas estavam lá no útero materno e já estavam se preparando ali, preparando a sua ovogênese. Muito bem. E aí, o ovócito 1 é ele que sofre meiose 1. O ovócito 1 sofre meiose 1. Ainda na vida intrauterina, gente. O ovócito 1 começa, só um detalhe, que ele só começa a meiose 1. E ele para em prófase 1. Ele vai parar em prófase 1, uma pausa que nós chamamos de dictiótino. Por que é uma pausa? E é uma pausa bem longa, né, gente? Porque você vai nascer. Isso aqui, até aqui aconteceu na vida intrauterina. Aí você nasceu, você vai crescer, você vai brincar, vai assistir muito desenho, né? Ou seja, até que chegue a sua puberdade, você vai ter a sua primeira ovulação, o seu primeiro ciclo ovulatório ali, né, 12, 13 anos, sei lá, né, 12, 13 anos, 14 anos mais ou menos, você teve o quê? O seu primeiro ciclo ovulatório. Para algumas meninas até um pouco mais precoce, mas mais ou menos nessa fase dos 12 anos. Primeiro o quê? Primeira ovulação. Significa o seguinte, meninas, que vocês têm muitas células, em torno de mais ou menos nessa fase que vocês estão aí, né, preparando para o vestibular, extensivo, terceira série, vocês têm aí em torno de mais ou menos, né, uns 200, 300 mil ovócitos 1, que todo mês o que vai acontecer? Todo mês, alguns desses ovócitos serão escolhidos, somente, geralmente, um deles vinga, né? Porque daí sempre que você ovula, você produz um único gameta, geralmente um único gameta. Se produzir mais de um, pode acontecer ali, né, um processo de poliovulação, aí vai ter ali o que? Possibilidade de fecundação por mais de um espermatozoide, né? Produzir ali o que nós chamamos de gêmeos fraternos ou gêmeos bivitelinos, né? Gêmeos fraternos ou gêmeos bivitelinos, caso a mulher tenha uma poliovulação. Mas vamos lá, então meninas, o que vocês têm nessa fase são ovócitos em pausa. E todo mês, né, um desse ovócito vai vingar no processo de ovulação. E então estamos parados aqui em prófase 1. Caso, né, saia, né, no processo de puberdade, um ovócito 1 vai sofrer, vai terminar a meiose 1 que ele começou lá na vida intrauterina, parou em prófase 1, agora na puberdade ele vai terminar. Todo mês, né, vai ser escolhido geralmente uns 20 ovócitos, desses 20 geralmente um vinga, né, e aí vai acontecer o seguinte, olha só uma diferença bem marcante. Perceba que os meninos priorizavam quantidade, enquanto as meninas vão priorizar a qualidade. E já começa aqui, ó. Ela vai dar tudo de melhor para uma única célula e outra célula, ela acaba fazendo o quê? Restringindo o citoplasma, não dando muita atenção para essa célula aqui. Agora essa aqui, tudo de especial para ela, tudo de melhor para ela. É melhor o quê? Ter uma célula bem feitinha do que duas mais ou menos. Então, meninas priorizam qualidade, elas não estão preocupadas em quantidade, certo? E aí, veja, separa os cromossomos homólogos na meiose 1, certo? Forma-se aqui uma célula chamada glóbulo polar, primeiro glóbulo polar, o primeiro corpúsculo polar. O que vai acontecer com essa célula, professor? Degenera, não tem função, né? Então acaba degenerando. E aí, nós temos então o ovócito 2. O ovócito 2 que é uma célula haploide, né? Porque tinha 2 cromossomos duplicados, passou a ter 1. Se tivesse 46, teria 23 duplicados. Então, meiose 1 é reducional, por isso esse R com o ponto de exclamação. E aí nós temos o quê? A meiose 2. O ovócito 2 sofre meiose 2, né? E aí, veja, ele só começa a meiose e ele vai parar em metáfase 2. De novo, professor, de novo. Então, meninas, todo mês quando vocês ovulam, o que vocês liberam? Na verdade, vocês ovulam o ovócito 2. O ovócito 2 é o verdadeiro gameta feminino. E vocês ovulam o ovócito 2 que está parado em metáfase 2. Certo? Então ele começa a meiose 2 e para. E vocês ovulam o ovócito 2, certo? É ele que é ovulado. Caso esse ovócito 2 seja fecundado por um espermatozoide, por um espítes, e aí o que acontece? Caso ele seja fecundado, vai terminar essa meiose 2. Então por isso que eu comecei esse vídeo dizendo, meninas, se vocês nunca engravidaram, vocês nunca produziram um óvulo na vida. Porque senão, todo mês o que acontece? Todo mês vocês ovulam um ovócito 2. Se não for fecundado, ele degenera, certo? Então quer dizer, vocês nunca produziram um óvulo se vocês não engravidaram nenhuma vez na vida. Agora, caso, né, esse ovócito 2 seja fecundado por um espermatozoide,
Esse é o ovócito 2. No momento que ele percebe a penetração do espermatozoide, ele vai terminar a meiose 2. Então ele termina a metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, e aí a gente passa a ter o que nós chamamos de óvulo. De novo, galera, tudo de melhor para uma única célula, lógico, né? Tudo de melhor para uma única célula, e essa outra aqui não vai ter tanta atenção assim. É o que nós chamamos de segundo glóbulo polar, ou segundo corpúsculo polar, aqui, né? E aqui nós temos o que nós denominamos de óvulo. E aí é nesse momento que forma o óvulo que o núcleo do espermatozoide junta-se com o núcleo do ovócito 2 e forma-se o que nós vamos chamar de zigoto, célula-ovo ou zigoto, certo? Então veja, pode eventualmente acontecer, galera, desse corpúsculo polar aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho, né? Normalmente pode parar por aqui. Então quantos corpúsculos polares nós podemos visualizar? 2. Mas eventualmente pode acontecer desse primeiro corpúsculo polar também sofrer a meiose 1. Então pode acontecer de visualizar só 2 corpúsculos polares ou 3 caso o primeiro também sofra o que, gente? O primeiro também sofra meiose. E aí vai formar ali o que? 3 corpúsculos polares que, né, eu posso visualizar 3 ou posso visualizar só 2. Mas isso nem é tão importante. Importante é o que acontece para essa célula aqui. Tudo de melhor para essa célula. Meninas priorizam a qualidade. Veja, diferenças em relação à espermatogênese. Temos 2 pausas importantes, né? Outra diferença, a partir de uma espermatogônia, lá na espermatogênese, produzia 4 espermatozoides. A partir de uma ovogônia, a partir de um ovócito 1, produz o quê? Apenas um óvulo. Então, são diferenças marcantes que vão ser abordadas nos exercícios. Fiquem atentos, certo? Esse período que compreende as meioses, nós chamamos de fase de maturação. Não tem como errar, ó. Meioses, fase de maturação. Legal? Então, fechamos aí, né, a ovogênese. Em relação à ovogênese, então só não esqueça que pode formar aqui os 3 glóbulos polares ou corpúsculos polares que são formados eventualmente, né? Nesse caso, esses 2 aqui são formados eventualmente. Muito bem, vamos adiante, né? Em relação à nossa explicação aqui. Igual eu fiz lá na espermatogênese, vamos dar uma olhada quantos cromossomos, quantas moléculas de DNA e quantas cadeias nós temos. Então, uma ovogônia tem 46 cromossomos. Se tem 46 cromossomos, tem 46 moléculas de DNA. E veja que para cada par de homólogo eu tenho o quê? 2 cadeias. E aí o ovócito 1. Ovócito 1, eu saí de uma ovogônia para o ovócito 1, agora duplicou o quê? A quantidade de DNA. Eu tinha 2 cromossomos, agora eu tenho 2 cromossomos duplicados. Como que eu represento isso? 46 cromossomos, né? Se tivesse aqui 2, aqui tem 2. Então se tivesse 46, seria 46, só que duplicados. A quantidade de DNA vai para 92. Eu passo a ter 4 cromátides para cada par de homólogo, então eu passo a ter 4 cadeias. E aí, o ovócito 1 sofre meiose 1. Veja, eu saio de 2 cromossomos para 1, mais 2 duplicados para 1 duplicado. Se tivesse 46 duplicados, eu teria aqui 23 duplicados. Então são 23 cromossomos, 46 DNAs porque eles ainda estão duplicados. Para cada célulazinha, eu tenho aqui 2 cadeias para cada cromossomo homólogo, certo? E aí, o óvulo? No óvulo, separam-se as cromátides irmãs, beleza? Se eu tinha 23 cromossomos aqui duplicados, eu passo a ter 23 simples. Então, 23 simples, 23 DNAs. Cada célula fica com uma única cromátide, então a quantidade é C, beleza? Esse raciocínio, gente, na verdade é para resolver questões mais encardidas, né? Normalmente, saber as fases, saber os detalhes já ajuda bastante, já resolve aí uma porção de exercício. No próximo slide, deixa eu te mostrar aqui, né, uma curiosidade. Veja que aqui nós estamos utilizando um instrumento cirúrgico. Aqui você está vendo a parede do ovário e aqui você está vendo o que? O folículo. E esse folículo ele está liberando aqui o óvulo. Na verdade a gente chama genericamente de óvulo, na verdade aqui é o ovócito 2, né? Ele está ovulando, liberando um ovócito 2, então você está vendo exatamente no momento de uma ovulação, certo? Exatamente no momento de uma ovulação. Legal? Muito legal essa aula, né? Aí para entender um pouquinho melhor também como o nosso corpo funciona, como o corpo masculino, o corpo feminino funciona na formação de gametas. Para fechar, só um exercício aí. Então diz assim, existem semelhanças e diferenças entre a gametogênese masculina
que nós chamamos de espermatogênese, e a gametogênese feminina, que nós chamamos de ovogênese. O esquema separa em 4 fases comuns, A, B, C e D. Então tá fase A, B, C e D, certo? Com base no esquema e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale ele quer a afirmativa incorreta. Então veja, ele me dá aqui a espermatogênese, normalmente ele vai te dar assim, né, gente? Simplificado, ó. Começa com uma célula diploide, veja que ela cresceu, então é uma espermatogônia que cresceu, espermatócito 1, espermatócito 1 sofre meiose 1, espermatócito 2 sofre meiose 2 e forma espermátide. Até aqui, né, nós temos uma equivalência de fase em relação à ovogênese. Temos aqui uma ovogônia que cresceu, ovócito 1, ovócito 1 sofre meiose 1 e forma os ovócitos 2. Veja que tudo de melhor para uma célula, para outra o corpúsculo polar. E aí tem o que? O ovócito 1, né, sofre meiose 1, o ovócito 2 sofre meiose 2. E de novo, né, tudo de melhor para uma única célula. E aqui ele chama de ovótide, né, ou né, a formação ali do óvulo, corpúsculos polares, que são células que vão atrofiar. E aí ele fala assim, na fase A, as espermatogônias e as ovogônias são produzidas por mitoses. E isso, né, a partir de células da linhagem germinativa. Perfeito. Ele quer a incorreta, esse item está perfeito, a partir de linhagem germinativa. Muito bem. Letra B. As fases B, C e D das duas gametogêneses se inicia na puberdade sob o efeito de hormônios liberados pela hipófise. Veja, no caso da espermatogênese, essa fase B vai iniciar na puberdade e vai até o final da vida. Lembra? No homem começa na puberdade e vai até o final da vida, a vida toda. Mas na menina não começa na puberdade. Essa fase aqui acontece lá na vida intrauterina, certo? Então esse item está errado. Por quê? Porque as fases B, C e D, né, no caso da menina, pelo menos a fase B aqui, é uma fase que acontece, né, lá na vida intrauterina. Então, falso, letra B. Letra C. Na fase C ocorre redução da ploidia. Na fase C é onde vai acontecer redução da ploidia, pois são separados os cromossomos homólogos. Sim, ovócito 1, né, ou espermatócito 1 sofre meiose 1, redução da ploidia, separação dos cromossomos homólogos. E letra D. Apenas os gametas femininos possuem nutrientes necessários ao desenvolvimento inicial do embrião? Sim, por isso as meninas priorizam qualidade, gente. A maior célula humana é o gameta feminino. Faça um exercício para mim, pega seu lápis e encoste no papel. Você vai ver um pontinho bem pequenininho. Esse pontinho é do tamanho do óvulo feminino. Nossa, professor, é uma célula visível a olho nu. Visível a olho nu, só que eu não consigo ver detalhes. Mas é uma célula humana, né? A maior célula humana que a gente tem é esse óvulo que é visível a olho nu, certo? E o espermatozoide é a menor célula humana. Menor célula humana. Então ele não tem muito citoplasma, então o citoplasma, a reserva de nutrientes, vai ser garantida principalmente pelo óvulo. Legal, gente? Finalizamos assim a divisão celular e gametogênese, um ciclo de aulas, espero que tenha ajudado vocês. Deixem dúvidas aqui nos comentários e, se gostou também, deixe seu comentário aí. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!